1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, verso 4. Eu quero que você preste muita atenção na palavra que eu vou trazer hoje, básica, mas importante. Nós precisamos discernir algumas coisas. Olha só o que diz aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, a Bíblia dá uma afirmação, uma certeza. E eu tenho me baseado nessas palavras e tenho lido a Bíblia com um certo critério. Nós precisamos aprender a ler Bíblia e aprender a ler Bíblia com um certo critério. Eu vou te ensinar algo que é importante você saber. Você precisa saber quando Deus está dirigindo a sua palavra para Israel e quando Deus está dirigindo a sua palavra para a igreja. Muda o sentido. Não quer dizer que muda a essência e a importância. Algumas palavras são ditas claras para Israel, para judeus. Jesus falando para Israel. Vamos lembrar que Jesus veio em Israel. E a frase que você precisa aprender, muito importante, é que ele disse que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando que a palavra do reino começou a ser pregada para os gentios? Vamos ver, bom de Bíblia. Vamos lá, vamos conversar. Quando que isso aconteceu? Depois que ele morreu ou depois que ele ressuscitou? Um pouquinho mais tá muito bom, Vino, tá no caminho. Mas foi só isso? Quando que começou a ser pregado para os gentios? Mas tem um marco importante. Quem falou? Pentecostes. Em Pentecostes começou a pregação para os gentios. Por quê? Porque eles viram que o mesmo Espírito que tinha caído sobre eles no princípio estava se manifestando também. Porque primeiro vem sobre eles, e eles pregam. E todos que estão escutando o primeiro discurso de 3.000 conversões, judeus. Todos que receberam no primeiro discurso judeus, 120 pessoas. Ali havia o quê? Pessoas de todos os povos que escutaram a palavra. Aí Pedro começa o ministério dos gentios, lembram disso? Ele em determinado momento ele está comendo junto com os gentios e chega o pessoal da circuncisão, eles dizem que eram judeus. Ele fica todo envergonhado e ele quer sair fora para dizer que não estava comendo junto com eles. Daí Paulo tem que repreender ele depois. Aí Paulo, depois do capítulo 8, Paulo já estava convertido, já estava pregando, já tinha passado mais de 14 anos, todo esse processo aí. Então o que aconteceu é que tudo isso tem um contexto. Então quando Jesus fala lá nos evangelhos, ele está falando preceitos para a igreja, sim. Entretanto, a conversa é com judeus. Pastor, mas o que isso tem a ver? Você precisa entender algumas coisas que estão sendo faladas que não significa que é o sentido para a igreja. Não é o sentido total para a igreja. Para a igreja nós hoje. Porque o discurso pós-ressurreição é mais profundo. Não estou dizendo que é raso, mas o que é dado antes é o leitinho. Depois da ressurreição, ele instrui os seus 12 com a mensagem que era para levar para o mundo inteiro. Antes era só treinamento, certo? Não invalida nada a palavra de Deus, mas nos mostra uma grande diferença de cosmovisão, vamos dizer assim, como você vai olhar as coisas. O que tem, tudo isso tem a ver com o que eu quero falar hoje? Porque todo aqui nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, quem nasceu de Deus? Quem que nasce de Deus? Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz algo: é necessário nascer de novo. Todos nós que cremos somos nascidos de Deus. E quem nasce de Deus tem um selo sobre sua vida e uma certeza: vence o mundo. Aí você pode dizer assim: mas pastor, eu não consigo ver isso. Como que eu posso me apropriar desse vencer do mundo? Como que eu sei que eu já venci o mundo? Pelo simples fato de que você não venceu.
Cristo venceu por você, diga amém. E é um sentido de saber o que está escrito. E aqui está algo que nós precisamos aprender. Eu vou voltar de novo a uma conversa que nós já tivemos um tempo atrás. Nós precisamos entender algo a respeito do que nós já recebemos em Cristo Jesus. E já tivemos essa conversa há uns dias atrás aqui, a respeito do que nós somos. O que é vencer o mundo, queridos? Nós precisamos conhecer algumas coisas da palavra que nos fazem andar em posicionamento. Fé é muito mais do que um discurso ou uma declaração. Fé é o andar naquilo que já está conquistado. Fé é você saber que o que foi dito a teu respeito é verdade e imutável. Ainda a igreja está atrelada a comportamento. Ainda somos atrelados a comportamento. Eu quero falar mais uma vez com todas as letras. Teu comportamento não tem nada a ver com a tua salvação. Ninguém é salvo porque é comportado, porque é bonzinho, porque é agradável, porque é obediente, porque faz as coisas corretas ou não. Nós somos salvos pela graça. Ponto. Você não foi melhorando para ser aceito. Você foi aceito sendo inimigo de Deus. E aí as pessoas conversam e falam coisas achando que a santificação, que a nossa vida com Deus é um processo que eu tenho que estar melhorando, tem que ser. Não, nós precisamos nos apropriar. É claro que aquela pessoa que chegou ontem aqui e não sabe nada de Deus, não sabe nada da vida cristã, ele vai cometer muitas falhas e muitos erros. Vai ter um palavreado, às vezes, fora, né? E como a gente vê isso crescendo, conversávamos hoje pelo meio-dia, minha esposa e eu, a respeito de uns alunos dela na escola. Não vou dizer aqui qual é o ano, mas são crianças pequenas, que não dá para suportar o nível e o baixo calão dos palavrões que fazem parte da rotina do vocabulário dessas crianças. Coisas assim pesadas. Então, você pensa agora que essas crianças têm que parar de falar palavrão para conhecer Jesus? É claro que não, eles precisam conhecer Jesus. E a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar nelas, elas começam a se desvencilhar desse tipo de conduta. Mas não significa que o teu comportamento, se Jesus voltar amanhã e elas creram em Jesus e continuam falando palavrão, elas não vão deixar de ser salvas e ir com o Senhor, por causa que a boca delas ainda, no nosso popular se fala, é boca suja. Você precisa entender que a igreja do Senhor não foi colocada nessa terra para ser juiz, nem acusador. Preste atenção. Tem um papel, não quero ocupar esse é do diabo. Juiz e acusador é Satanás nesse tempo. O justo juiz é Cristo na sua vinda, e ele julgará a todos, diga amém. Pequenos e grandes, ele vai julgar. Nesse tempo, não é ser conivente e nem ficar acariciando pessoas com o pecado, passando a mão na cabeça. Pelo contrário, você tem que confrontá-las com a verdade. Só que o confrontar é o que a Bíblia chama de exortação com amor. É trazer para perto. É dizer para ela, olha, se você continuar caindo, você continuar andando, você vai cair num abismo. Da forma que você está, você vai se machucar. Mas a escolha sempre é da pessoa. Não se trata de conduta e querer colocar cercas. O problema é que a igreja quer cercar as pessoas ao redor e dizer assim, não vá por aí. E daí constrói muros ao redor das pessoas, achando que elas vão proteger. Agora, aquele que quer continuar andando aonde está, ele salta ao muro se necessário for. Agora, o que precisa ser avisado, nosso papel como igreja é dizer assim, olha, no final, seja pulando o muro ou não, porque nós não podemos construir, no final do abismo não vai ser legal. A Bíblia fala em Provérbios 14, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Então cuidado com aquilo que você está fazendo. O nosso papel é alertar, o papel do Espírito Santo é convencer. Eu vou repetir, o nosso papel é alertar, o papel do Espírito Santo é convencer. Você nunca vai convencer ninguém de nada. Mas o que tem a ver isso com todo aquele que é nascido de Deus nesse mundo? Aquele que creu no Senhor Jesus, ele vence o mundo. Ele tem uma nova concepção. Ele começa, o que é vencer o mundo? Ele não vai ser mais atraído pelas coisas que o mundo tem para oferecer, porque ele nasceu de novo. E esse nascer de novo, é preciso saber o que você é. No nascer de novo, você tem um novo posicionamento. Antes você estava nas trevas, foi tirado para a maravilhosa luz. E agora, na luz que você anda, você tem clareza das coisas que você é, das coisas que você possui, e das coisas que Deus quer, aliás, e das coisas que Deus já fez
por você. É importantíssimo saber disso. Porque às vezes nós ficamos andando e falando coisas que não condizem com a nossa fé. Por exemplo, aqui nós nos alegramos com o testemunho do irmão Vanderlei e é muito gostoso essa experiência que ele está passando. Mas, com todo respeito ao meu irmão Vanderlei, quantos anos o irmão Vanderlei tem? 73? 73 anos. Pois é. Hoje nós nos alegramos e vibramos porque descobrimos um tesouro. Mas que tristeza, meu irmão. Isso aí nós tínhamos que saber lá, quando éramos jovens. E falo jovens, não tenho 73, mas já deixei de ser, já passei da juventude. Ah, se eu soubesse isso com meus 25, com meus 22, com 18, com 15 anos, como minha filha está podendo ouvir. Se está aprendendo, não sei, mas ela está ouvindo. O Caleb com 9, sabendo que as coisas podem ser movidas a partir da sociedade. Cada adolescente que aqui está, saber que há um Deus que faz as coisas e que a vitória nos pertence. Queridos, e o detalhe é que alguns de nós temos a oportunidade de começar a aprofundar. Outros ficam sentados na janela da observação, dizendo assim, primeiro vamos deixar esse povo ir, vamos ver como é que é. Se der certo, daí a gente vai de atrás, porque eu não vou me aventurar a ser pioneiro, a passar vergonha aí, sair orando pelas pessoas e ninguém ser curado. Eu não, quando tiver todo mundo curando, eu chego junto para ver se eles me transferem alguma coisa, se me ensinam como é que é. Enquanto isso eu fico aqui, vou orar, vou torcer que dê tudo certo e que Deus comece a curar. Queridos, o problema é esse. Nós às vezes não queremos mergulhar e Deus dá água ao sedento. É o primeiro versículo que foi aberto aqui. Aquele que quer, eu quero ver, o adolescente tem que olhar assim, eu quero ver essa coisa acontecer, eu quero chegar lá, eu quero botar a mão no enfermo, eu quero ver acontecer. Por quê, queridos? Vencer o mundo é vencer aquilo. Quem é o príncipe desse mundo? Pode falar sem medo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Príncipe das trevas, rei desse século, senhor desse século. Esse século, o mundo, o sistema mundo, o mundo não é o globo que você pensa. E quem já estudou sabe que menos ainda que não é. Mas o que eu quero dizer assim, o mundo é o sistema desse século. É aquilo que está sendo oportunizado por Satanás e pelas pessoas que habitam nessa vida sem Deus, que desfrutam da vida sem Deus. Se é um desfrute, não sei, mas estão lá, alguma coisa de boa eles devem encontrar, né? Não dá para... Eu vi um verso, fica até um tanto quanto chulo na expressão gaúcha, mas vou falar para você aqui. A abelha não discute com a mosca que mel é melhor do que cocô. Então, a mosca está sempre lá, nas fezes. A abelha vai para o mel. Então, a concepção é assim. Nós não podemos ficar brigando com as pessoas que estão nesse século, porque algum atrativo deve ter nas fezes desse mundo, que elas ficam tão grudadas lá e presas. Então não fique querendo discutir que o mel é melhor. Quem convence é o Espírito Santo. No momento em que você mostrar a vida de Deus, aí elas vão vir para a doçura, e a palavra do Senhor é doce como o mel. O exemplo não poderia ser melhor, apesar de uma expressão um quanto forte, mas é assim. E eu vou dizer, isso é tão sério, parece um ditado popular, mas ele é tão bíblico, que Beelzebu é chamado o Senhor das moscas. Então pode saber, e que a manifestação de Beelzebu sempre é a putrefação, coisa podre, e também fezes. Para fazer manifestações dessas entidades, precisa desse tipo de coisa. Então olha só o que é o Deus desse século. As pessoas estão lá como moscas rodeando aquilo que não presta, esquecendo que a palavra do Senhor é doce como mel. Então nós precisamos entender que aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo, ele sai desse lugar e vem para um outro. Só que não adianta, queridos, você vir para um mundo novo sem saber o que está acontecendo nesse mundo, o que você passou a ser. Uma das coisas que eu quero dizer para você, e que isso é libertador, e eu sei, eu falo isso às vezes para a igreja, e as pessoas não conseguem perceber. Quem peca ainda aqui, levanta a mão. Meu Deus, achei que essa igreja estava melhor.
Todo mundo peca aqui. Eu levantei para te incentivar só. Todos nós pecamos. É claro que todos nós pecamos. Agora, quem tem prazer no pecado aqui, levanta a mão. Pode ficar até assim, ó. Aí depois a gente ora por você. Quem tem prazer no pecado não é nascido de novo. É o mesmo exemplo da mosca e da abelha. A mosca é inevitável que por algum momento ela sobrevoe algumas fezes. Essa é a tua vida, passando pelos campos desse mundo. Você vai encontrar muitas fezes por aí, mas a abelha não vai pousar. Vai que num vento ela ainda deu uma caída, deu uma lambuzada, ela sai fora, não faz parte, não é a essência dela. Então eu quero dizer para você, você não faz parte da putrefação, da nojeira desse mundo, porque você é nascido de Deus e foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. E se alguma coisa acontecer com você, se você pecar hoje, querido, você é salvo? Que bom, né? Porque a gente achava que não antes. que benção. Se você pecar hoje, se você fizer uma coisa errada, você é salvo? Claro que é salvo. Sabe por quê? Eu vou te ensinar algo aqui. Isaías 53 fala do que Jesus levou na cruz. Os nossos pecados, as enfermidades, doenças. Os nossos pecados foram levados na cruz e foi pago de uma vez por todas. Todos os pecados que você possa cometer, eles não têm poder mais para te levar para inferno nenhum. Não, pastor, peraí, não estou entendendo, como assim? Então quer dizer que se eu pecar, não tem problema para mim? Se alguma coisa ruim acontecer, eu fizer alguma coisa um dia, eu estou lá meio indignado, eu sou crente, eu sou salvo, eu entendi, eu amo Jesus, e daí deixa eu te mostrar o que é um pecado. Vamos começar com um adolescente. Um adolescente um dia, ele se irrita por causa que ele queria dormir até mais tarde, o pai acordou mais cedo, mandou fazer a faxina. Não é testemunho lá de casa, só estou pensando numa hipótese, para que minha filha não fique achando, não é mesmo, mas eu só estou fazendo uma hipótese. Daí acordo, minha filha mais cedo, levanta cedo, vamos lá num sábado, que é um dia para descansar. Claro que eu não faço isso, só estou pegando um exemplo. Sábado é para descansar mesmo. Então eu pego um dia, levanto ela assim mais cedo, 7 horas da manhã, tu não vai para a escola, mas vamos fazer faxina. E vamos passar pano, limpa os banheiros, passa pano nessa casa, faz um monte de coisa assim. E aí o adolescente ele levanta contrariado, porque ele queria descansar, já ficou mais tarde um pouquinho até na sexta-feira, porque no outro dia era sábado, ele esperava dormir. E aí o que acontece? Ele é crente, ele é salvo no Senhor Jesus, de repente ele se enlouquece, joga a vassoura no meio da cozinha, não vou fazer mais nada. Ah, que coisa também, parece que eu sou escravo nessa casa, meu Deus do céu. Que é o adolescente que nunca fez isso, né? Fecha o parênteses, né? Eu nunca fiz. Porque se eu fizesse isso, vassouras voavam, panos da casa também e o balde, né? Então a gente acordava bem manso. Mas lá dentro, sabe? Porque não é o que tu expressa para fora, é o que tu sente lá dentro. Lá dentro eu ficava... e limpava, e não adianta. Se tu pensou, é o mesmo pecado. Queridos, e daí naquele momento em que tu joga o balde, joga a vassoura, tudo... Jesus vem. Vamos fazer aqui um cenário hipotético. Tu ficou. Jesus vai dizer assim: não, olha só, não vou te levar. Porque onde é que se viu? Tinha que ter limpado a casa sem... Parece infantil o exemplo, mas a gente pensa às vezes que é assim. Tu acha que Jesus ia deixar de te levar por causa que tu se irou, e totalmente errado, e até mesmo falou algumas coisas que não devia, discutiu com a mãe, brigou, disse: eu não vou fazer mais nada, também não quero, ninguém não gosta dessa casa, não vejo a hora de sair daqui, quero ir embora. Bem coisa de adolescente. Viu? Querendo ter independência. Quero ir embora dessa casa. Não vejo a hora de sair daqui. E aí aconteceu isso, Jesus chega. Tu acha que esse adolescente vai para o inferno? A maioria pensa que sim. Porque é comportamental. Vou contar para o teu pastor. Nem parece que é crente. O que adianta ir lá naquela rede jovem para ficar se comportando assim aqui em casa? Melhor é obedecer do que sacrificar. De nada, honra pai e mãe para que os teus dias, tu vai morrer cedo. Né? Nada a ver com honra. Honrar pai e mãe não é ser faxineiro na casa. Desculpe, pais. Honrar pai e mãe não é limpar a casa. Porque não adianta nada deixar a casa um brinco. E lá dentro está que nem um sepulcro caiado, né? Bonito por fora e lá dentro está podre. Um rapaz e mãe
é você poder olhar para ele e dizer assim: esse sim é do Senhor Jesus. Honrar pai e mãe é com a tua vida, é com os teus frutos. Não é por aquilo que tu faz, não é pelo teu comportamento, é pela vida de Deus que sai em você. Você pode olhar e dizer assim: eu vou encontrar com os meus filhos no céu. Eu vou ir primeiro, só para guardar eles, mas eu vou ter eles na eternidade, porque Jesus fez uma obra neles. E a honra maior não é o quanto se proclama, porque há tantos filhos que bajulam os pais, mas na verdade não amam. Honra é você olhar para o seu filho e saber assim: eu deixei um legado. Meu filho não vai ser destruído pela droga. Meus netos não vão ficar sem paz, não vão se divorciar. Os meus netos vão ter uma família. Os meus filhos não vão estar caídos no vício, na borracheira. O irmão tem testemunho para isso. Perdidos em tanta coisa que o irmão compartilha. Eu vejo Jesus no Facebook, ele tanta situação. Isso é honra, queridos. Então nós precisamos compreender. Então assim, não é o comportamento. Também não estou dizendo aqui que é correto que o adolescente seja revoltado. Pelo contrário. E graças a Deus, a minha adolescente lá não é revoltada lá em casa. Sempre foi tranquila. Amor de filha. Carinhosa. Até demais com o pai, puxa saco. E ela sabe como ganhar meu coração. Ela chegando e daí já, quando vê, já me assaltou, levou tudo já. E ainda, mas é assim. Glória a Deus por isso. Mas é assim que nós precisamos entender, queridos. E da mesma forma o Senhor, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós não temos mais o contato com o mundo. Se alguma coisa acontecer, queridos, eu quero dizer para você: todos os teus pecados de hoje e do futuro já foram pagos por Cristo na cruz. E não tem mais problema. Não há nada que você possa fazer que vá te separar do amor de Cristo. Não tem como. Você não passa mais por condenação. Não existe essa, mas vai se cuidando aí, irmão. Vai se cuidando, crente, porque cuidado que você, de repente, perde aí. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, sabe por quê? Porque esse adolescente que fez toda essa situação, ele fica indignadão. Depois, dali a pouco, se ele é crente, se ele é nascido de novo, dá uma angústia nele. E ele vem assim: ai meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Ele se sente envergonhado. Ele fica achando assim, e aí ele fica todo assim. Aí ele tenta dar uma agradadinha. Às vezes eles não conseguem dizer desculpa, me perdoa de início, mas eles tentam se aproximar meio carinhoso. Daí de repente chega ali, lavaram a louça para tentar dar uma compensada, fizeram alguma atividade que tu olha assim: o que está acontecendo? Ele está vendo que ele está querendo se desculpar e querendo compensar. E de repente até que chega um momento que ele diz assim: olha pai, olha mãe, eu não queria dizer o que eu disse, eu quero pedir desculpa. E daí eu não quero. Daí pronto. Tu vê que é convertido, querido. Porque só crente faz isso. Porque quem não é convertido tá nem aí. Agora, se nasceu de novo, tu pode até fazer bobagem. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas vale para todas as áreas da vida. Você vai perceber, cada vez que você fizer algo errado, e lá dentro vem no teu interior: por que eu fui fazer isso? Saiba, querida, tem um Espírito Santo dentro de você, testificando que você é filho de Deus e que você não é parte desse mundo. Você não está em condenação. Você quer ter comunhão com o Pai. Se não tiver isso no seu interior, aí se preocupe. Aí eu vou te dar uma oportunidade. Hoje é o dia de se converter. Nasça de novo, porque o Espírito Santo vai vir na sua vida e você vai começar a ter essas visitações, mesmo no erro, mesmo no momento de falhas, nas grosserias que você possa cometer. Você vai sempre vir com um arrependimento. Eu sei que as pessoas falam que arrependimento não é a mesma coisa que remorso, mas isso é um discurso antigo da igreja, da percepção da igreja antiga, que ela começa a dizer que o remorso é só choro, arrependimento é uma transformação, como se você fizesse. Eu quero dizer para você, tem tudo isso, mas o arrependimento ele só vem porque o Espírito Santo está na tua vida, não é obra tua. O arrependimento não é uma obra que você vai assim. É claro que o pessoal ali que você, por isso que é bom você ler: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista falava sobre batismo de arrependimento para quem? Para quem que ele falava para batismo de arrependimento? Para judeu, querido, que nasceram na lei. Vocês precisam se arrepender, tem uma lei para cumprir. Se não cumprir a lei, se arrependam e crede no que eu estou falando. Eles precisavam se arrepender.
Então o pastor está dizendo que a igreja moderna, nós não precisamos de arrependimento. Não. O arrependimento neles era precisava gerar frutos dignos de arrependimento, mostrar agora o fruto do teu arrependimento. Nosso fruto do Espírito Santo que habita em nós quando vem, já mostra quem nós somos dele. Nós não precisamos ficar gerando arrependimento porque a graça nos toma, ele nos dá uma nova vida e nós começamos a mostrar o que somos e não o que queremos nos tornar, o que nós somos, porque a vida de Deus toma a nossa percepção. Isso é graça. Essa é a diferença da lei. Isso é a diferença do que os filhos de Israel, os servos de Israel têm dos filhos do reino. Então nós temos uma vantagem, porque nós nascemos na era do Espírito, e o Espírito está em nós, produzindo em nós, fazendo em nós simplesmente pela fé. Por isso que nós vencemos o mundo, porque nós nos apropriamos daquilo que nós já somos. E e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que tem a ver a fé? A fé é acreditar em tudo que o Evangelho diz a teu respeito. Vai lá para João 15. João capítulo 15. E quero terminar com essa ilustração que Jesus dá, muito poderosa, e você vai entender. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, aqui é uma coisa muito poderosa que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele é uma videira. Talvez você não saiba, a videira é a parreira. Talvez você nunca andou por Israel, mas se você já esteve em Bento Gonçalves, naquela região da serra ali, você vai ver que existe a videira, a parreira do gaúcho aqui que nós temos no quintal, é diferente do que tem lá, né? Em Israel as videiras são como uma árvore, ela sai do chão e ela dá mais robusta e depois esparramam seus galhos. A nossa parece que é só um cipó, né? Essas que tem no quintal assim, parece um cipó saindo, né? E faz toda. Mas a videira que a Bíblia está se referindo é aquela mais robusta. Ela vem de um caule mais forte e espalha seus ramos. Então eu já estive em Israel lá e já verifiquei as videiras para a gente ter essa percepção. Mas independente, vamos trazer aqui eu gosto muito de bergamota, né? Então estamos na época aí, se alguém lembrar de mim, principalmente as Pocã, Coronel Braulio de Oliveira 1780. Só passar lá e deixa lá, toca a campainha e diz assim, eu vou dizer eis-me aqui, tá? Fecha o parênteses então. Mas vamos pensar na bergamoteira. Olha só, Jesus disse que ele é o tronco e que nós somos os galhos. Te pergunto, galho faz parte do tronco? É a mesma coisa ou não? Diga que sim. Então o que Jesus está dizendo assim? Vocês são parte de mim. Eu sou o que dá o sustento. Mas a Bíblia fala que nós somos a glória de Deus. Vocês são o que dão a beleza. Porque uma árvore, se tu podar uma árvore, deixa só. Tá ali o Jorge. Imagina a poda drástica, né, Jorge? Deixa só o toco. Qual é a beleza de uma árvore dessa? E hoje em dia dá multa, né? Então o que a Bíblia está dizendo? O que Jesus está falando? Eu sou o tronco que firmo vocês e que trago todo o nutriente necessário para que você tenha a beleza. E a coisa mais linda de uma bergamoteira, ela está carregadinha com aqueles galhos assim, aquelas pocãs bem maduras, bem amarelinhas assim, lindo. E daí o que ele está dizendo? Todo galho que está em mim, ele dá fruto. Dá muito fruto. E eu quero dizer, como que ele dá fruto? A bergamoteira fica pensando assim, eu vou frutificar. É natural. Na estação certa, frutifica. Então, o que Jesus nos ensina assim? Esteja em mim. Essa é uma das verdades que a fé produz. Você nunca vai se apartar de mim. Agora, na questão da parreira, né, da videira, se a árvore não frutifica, se o galho seca, ele é cortado fora. Já ouviu falar da poda, da época da poda da parreira? Porque ainda há umas pontas que elas podem secar e não querer frutificar. Não é diferente também na própria bergamoteira? Você vai ver que entrando no meio dela, você vai encontrar vários galhos que secaram e não frutificaram. Por quê? Porque
elas não estão mais, ou elas quebraram, houve algum corte de ligação com o tronco. Queridos, não provoque cortes, porque os cortes não são o Senhor que está fazendo. Claro que a poda é Ele que faz, mas esse corte de não ir à ceifa até onde deveria ir para levar os nutrientes para a frutificação ser abundante, está na tua falta de percepção, de saber quem você é e em quem você está. Se você, e finalizo aqui, se você achar que eu estando em Cristo, eu não posso produzir os milagres que Ele disse que eu produzo, eu estou cortando. O meu galho vai secar e eu não vou ver frutificação. Agora, se Ele disse que eu faria as mesmas coisas que Ele e coisas ainda maiores, eu estou começando a entender qual é a minha identidade. Eu estou começando a me alimentar de tudo que Ele tem para mim. E eu vou ter minha frutificação natural. Pastor, mas é difícil, eu não sei como é que faz, não sei, eu não consigo ver isso. Não, você não precisa ver, isso é natural, você apenas precisa crer. É natural, vai fluir de você. Como no seu interior fluirão rios de água viva. As coisas vão acontecer naturalmente. A vitória que vence o mundo. Voltando lá para 1 João 5:4, é a nossa fé. Fé no quê? Fé em tudo que a palavra de Deus diz. E como que essa fé é crescida em nós, pastor? Conhecendo o que Ele diz a nosso respeito. Conheça o que a Bíblia diz a seu respeito. Você é filho, nós cantamos aqui. Pertencemos a uma grande família. Fomos adotados. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai cumprir. Se aproprie dessas palavras, declare essas palavras diariamente e se veja no lugar aonde o Senhor já te colocou. Uma das coisas mais magníficas que nós temos de características de Deus é que nós temos a mesma imagem e semelhança. E dentro da imagem e semelhança, Deus colocou a criatividade. E dentro da criatividade, o nosso pensamento consegue imaginar. Eu tenho estudado muito sobre um ministério de cura, porque eu quero isso. Vocês não sabem como eu quero isso. Eu quero ver essas coisas acontecer. E descobrir algo poderoso, que em alguns determinados momentos você vai precisar gerar na sua imaginação, dependendo do problema. E eu já estou separando agora, essa semana eu vou começar a estudar um pouco de anatomia. Pastor, e precisa? Não é dica bíblica, mas eu quero. Porque na hora que disser assim, ó, o rim está com problema, aí eu vou imaginar o rim que eu olhei lá são. E aí na minha mente, eu vou dizer assim: Senhor, eu declaro em nome de Jesus, rins novos, como o Senhor criou. Vai acontecer. Porque aqui dentro, como o homem pensa em sua mente, assim ele é. E se o que eu pensar é o que eu sou, o que eu penso, eu também posso trazer à realidade. Olha só a importância. Vai estar todo mundo estudando anatomia essa semana. Eu quero dizer para você, pense. E daí você dizer, pastor, que bobagem é essa falar agora no domingo? Querido, está sim de livros de coach, de treinamento, sei que lá, falando que você tem que imaginar as coisas primeiro. Imagine sua casa, imagine. Tem até curso que tu faz, que eles têm que fazer um cartaz dos sonhos. E tu tem que colocar lá naquele cartaz exatamente o que tu vai imaginar. E tu fica olhando. Sabe de onde que eles tiraram isso, queridos? Bíblia. Só que o crente não lê. Aí os coaches têm que ensinar. Se tu lesse Bíblia, né? Perdão, se nós lêssemos a Bíblia, nós já teríamos tirado os conceitos muito antes do que isso. Gere aqui, profira por aqui. E o Deus que é dono da palavra e sabe que a tua fé está produzindo aquilo que Ele disse, vai trazer a realidade na tua vida. Diga amém em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Já fomos edificados, teve testemunhos aqui. E eu sei que essa palavra, lembre disso. Você vence, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence, poderia até colocar aí como no passado, venceu. Você já venceu o mundo. Não há nada que te aprisione aqui. Pense em qualquer dificuldade, qualquer situação, o Senhor já venceu para você. Já venceu. E você declare isso. O diabo, ele é o acusador, ele vai ficar o tempo inteiro dizendo que não, que não, que não, que não, que não e que não. Mas você
pega e usa a palavra de Deus e diga que sim, que sim, que sim e que sim. Porque se Ele disse, a palavra dele basta. E você consegue derrotar toda seta inflamada maligna. Queridos, não tenha medo das coisas. Não tenha medo de enfrentar as situações. Porque o Senhor tem um lugar que Ele já sonhou para você. E ninguém pode tirar. Situações vão tentar tirar, acontecimentos vão tentar tirar desse lugar, mas Ele te viu lá. E se você conseguir se enxergar, e aí lembro da frase de um dos livros, o apóstolo René tem 3 livros, e eu li os 3. Eu me apropriei da frase dele, e às vezes a gente não pode esquecer disso. Ele diz assim: eu vi o futuro e decidi morar nele. Deus já viu o teu futuro, e você já está lá com Ele. Então veja isso e decida estar naquele lugar aonde Cristo te colocou, e não saia de lá por nada. E todas as coisas que você vai passar nessa terra, tudo que você tiver que enfrentar no teu dia a dia, não serão pesos, por causa que o Senhor vai estar carregando para você. E o jugo dele é suave, o fardo é leve, e Ele vai te conduzir de vitória em vitória, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite, pedindo, Espírito Santo, que a nossa compreensão de quem somos e daquilo que tu diz que nós somos seja algo notório na nossa mente, na nossa prática de vida. Que a nossa fé, ó Deus, que é compreender a tua palavra, possa nos levar, ó Deus, a lugares aonde o Senhor espera que nós estejamos. Fé não é apenas crer, ó Deus, mas é se apropriar daquilo que o Senhor já disse. E nessa noite, Deus, que cada um dos teus filhos se aproprie da tua palavra, declare isso como realidade, imagine na sua mente e se coloque nos lugares onde o Senhor colocou, ó Pai, porque assim nós iremos desfrutar de tudo, porque a tua palavra diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. E nós somos parte dessa videira, e nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pedindo que o Senhor venha a nos identificar cada dia mais com Cristo. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Aleluia.